Olá, amigos, a paz do Senhor a todos. Estamos aí fazendo nossas séries sobre os livros poéticos que nós estávamos tratando, os comentários, semanas passadas. E hoje estamos trazendo para você umas curiosidades bíblicas, né? E vamos iniciar essas curiosidades bíblicas com um texto de Provérbios, que nós falamos dessas semanas sobre esses livros poéticos. E eu trago aqui um texto de Provérbios para nós aprendermos sobre as curiosidades bíblicas. Essas curiosidades que às vezes nós lemos a palavra e repassamos por cima e não entendemos e nem observamos o que aquela palavra quer trazer para nós. O que aquele versículo quer nos mostrar e nos revelar a nós. Então, duas coisas devemos fazer. Pedir de Deus a direção, discernimento do Senhor, para que Ele venha abrir a nossa mente para nós entendermos, pedindo do Espírito Santo. E a outra coisa é ler novamente aquele texto e meditar nele, ver qual é a explicativa dele. Você não já passou por isso? Em observar um texto da Bíblia, principalmente da Bíblia? Nós, como cristãos que lemos a palavra, às vezes passamos várias vezes por cima daquele texto e lemos ele, relemos ele e não entendemos. Assim é o que eu quero trazer para você. Se você tem uma curiosidade bíblica, se você tem essa curiosidade, manda para nós estaremos pesquisando e tentando responder e ver essa curiosidade bíblica. E a primeira curiosidade eu vou trazer aqui de Provérbios, né? Lá no capítulo 7, versículo 7, que vai dizer: vi entre os simples, descobri entre os jovens, o jovem por falta de juízo. O que esse texto quer trazer para nós, principalmente os jovens? Se nós formos analisar o contexto, está trazendo sobre a advertência do jovem, a mulher adúltera, né? Para que os jovens venham fugir dela. Então esse contexto ele veio desde lá do capítulo 6 até chegar ao capítulo 7. Aí ele vai direcionar nos primeiros versículos sobre a prudência, sabedoria, a inteligência, para que o jovem venha ter inteligência e sabedoria para lidar com situações adversas que pode aparecer para ele. Dá um exemplo para você. Daniel estava ali na Babilônia, foi levado, ele era junto com um dos príncipes ali dos reis. E ao chegar ali, ele viu aquele banquete, aquela comida, e todos os príncipes com fome, num lugar distante, presos, eram escravos, foram se alimentar. Mas Daniel não. Ele parou para pensar, meditou, pediu discernimento de Deus. E ao pedir discernimento de Deus, Deus orientou para que ele não comesse. E ele botou no seu coração e decidiu: não vou comer essa comida. Principalmente porque naquela época, a maioria das comidas que os reis tinham, os grandes reis, o primeiro império, que era o Império Babilônico, eles eram oferecidos a algum deus. E Daniel, que tinha o seu Deus, a sua crença e acreditava verdadeiramente no Deus de Israel, não quis se alimentar. Preferiu se alimentar com as frutas e verduras que tinha ali, que não era oferecida aos ídolos. Então, querido, o que eu trago com isso? Daniel pediu um discernimento, colocou no seu coração, na sua vida, e aprendeu a fugir daquilo ali, fazendo que aquilo ali ia ser mal para ele, e buscando o que era melhor. Assim eu trago essa curiosidade sobre esse jovem, que estava no meio dos simples e dos príncipes, mas acabou errando porque ele faltava juízo. Faltava juízo porque muitas vezes ele errava. Conheci um jovem na minha juventude, a partir dos 18 anos, que sempre andando com nós, a qualquer movimento, qualquer coisa que nós falávamos para ele, ele se zangava e saía com raiva e passava dias sem falar com a gente. Assim tem pessoas e assim tem jovens que ele próprio leva ao próprio juízo dele. E ele perde até o próprio juízo fazendo as coisas erradas. E quando nós orientamos para ele, ele acha ruim e sai zangado e com raiva. Mas Daniel foi um cara inteligente, ao qual pediu o discernimento de Deus. É isso que Salomão vem trazer para nós aqui, nesse Provérbios. Então, nessa curiosidade bíblica, querido, eu quero aguçar a sua curiosidade na questão desse texto, sobre esse simples jovem, que Deus vem abrir a sua mente para você entender cada mistério que estas palavras, principalmente da Bíblia, vem trazer para você. E aí eu vou trazer essa semana, no decorrer dessa semana, sobre alguns textos dos livros poéticos, o qual nós acompanhamos aqui, esses meses aí todinho. Eu vou trazer algumas curiosidades. E essa primeira curiosidade sobre esse jovem simples, que nós devemos aprender a ter inteligência e ter a sabedoria como a nossa irmã. Por isso que Salomão vai dizer nos outros contextos, que é para que ele está no pescoço a palavra de Deus, que ele vem mostrar que ele é o menino dos olhos de Deus, e o Senhor está de olho em nós. Por isso devemos estar atentos e
hábitos para aprender e entender o que o Espírito Santo quer para a nossa vida e o que o Espírito Santo quer para nós. Aprender a discernir a palavra de Deus. Então vou ficando aqui com essa curiosidade bíblica e que você venha guardar no seu coração e na sua vida. E se você tiver curiosidade, acompanhe conosco. E se você gostou, compartilhe, deixa Deus abençoar e nos siga, que nós estaremos aqui trazendo aqui no canal do YouTube mais curiosidades da palavra de Deus sobre os textos bíblicos e principalmente os textos dos livros poéticos. Deus abençoe você, até a próxima.